Olá, tudo bem? Eu sou a professora Elívia Soares, professora de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre as relações de causa e consequência no artigo de opinião. Vamos lá! Nas aulas anteriores, vocês já estudaram que para eu ligar duas orações, eu preciso de um conectivo, eu preciso de uma conjunção. A conjunção, ela liga duas orações, mas além de ligar duas orações, a conjunção, ela estabelece sentido, relações semânticas, que são relações de sentido. A conjunção se trata de um conectivo, porque serve para conectar. Conectar significa ligar as duas orações. Vocês já viram que esses conectivos, eles podem estabelecer diversas relações semânticas, relações de sentido. Quando você quer expressar condição, comparação, conformidade, são várias as relações semânticas, então você precisa utilizar o conectivo adequado, a relação semântica que você quer expressar. Vamos lá, vamos ler agora esse último parágrafo. Nós estamos estudando os textos argumentativos e é muito importante que possamos entender como relacionar as ideias do texto, estabelecendo as relações de causa e consequência entre elas. Isso nos ajuda a organizar os argumentos que estamos utilizando para defender nosso ponto de vista. Como eu disse, nessa aula daremos continuidade ao estudo das relações de causa e consequência. Gente, nós falaremos sobre as relações de causa e consequência no artigo de opinião. E por que eu iniciei falando dos conectivos? Porque para você estabelecer a relação de causa e consequência em uma frase, você precisa de um conectivo. Vamos continuar. O que é a causa? A causa é o que faz com que algo exista ou aconteça. A causa, gente, é o motivo, a razão. E a consequência é algo produzido por uma causa ou por um conjunto de condições. O que é a consequência? É o efeito, é o resultado da razão, da causa. E quais serão os conectivos que estabelecerão relações de causa e consequência? Uma vez que, visto que, dado que, tendo em vista, já que, haja vista, porque, pois, porquanto, em razão de, pelo fato de, por causa de, em virtude de, pois que, o como no início de frase e na medida em que. Se você não entendeu, esses conectivos eles foram lidos de maneira solta, mas vamos observá-los agora dentro de uma frase, para você observar como esses conectivos estabelecem relação de causa e consequência, ou consequência. Vamos lá. Olha só o exemplo que aparece. Fábio é um bom aluno porque sua mãe o acompanha de perto na escola. Observem que se trata de uma frase. Essa frase é composta de duas orações. A primeira, Fábio é um bom aluno, e a segunda oração, sua mãe o acompanha de perto na escola. Essas duas orações, elas estão conectadas, ligadas pela conjunção porque. Então você entende que a causa de o Fábio ser um bom aluno é o fato de sua mãe o acompanhar nos estudos. A consequência de a mãe acompanhar os estudos é o Fábio ser um bom aluno. Poderíamos substituir a conjunção porque sem prejuízo de sentido por visto que. Observem como fica. Fábio é um bom aluno, visto que sua mãe o acompanha nos estudos. No entanto, não basta sabermos o valor gramatical de uma conjunção, mas precisamos entender as relações de sentido presentes nas ideias que pretendemos interligar ao escrever um texto. Gente, não adianta somente você saber que, visto que, é uma conjunção que exprime consequência, é uma conjunção consecutiva. Não, você precisa entender o sentido entre as orações. Nós vamos ler agora um trecho de um artigo de opinião, para a gente trabalhar dentro desse trecho os conectivos utilizados, ou de que forma eles poderiam ser utilizados nesse trecho. Vamos lá. O artigo Viver Mais e Melhor.
A tecnologia está aí, cada vez mais presente e mais influente em nossas vidas. Celulares, computadores de mão, notebooks, aviões e mais uma infinidade de avanços que surgem a cada dia tornam a nossa existência muito mais prática e confortável. O problema é que não se pode ter tudo. Temos o celular e perdemos por causa dele boa parte de nossa privacidade. Colocamos nossa vida inteira nos computadores de mão e enlouquecemos quando eles quebram ou são roubados. Andamos de lá para cá com nossos moderníssimos notebooks e com isso trabalhamos mais do que nunca e abreviamos nossos momentos de lazer. Olha só, gente, veja que as conjunções que elencamos mais acima, antes de lermos o texto, não apareceram nesse trecho que a gente selecionou. Porém, quando se trata de sentido, ao fazermos uma análise, percebemos a presença da relação de causalidade de consequência e de consequência. Os conectivos que nós vimos anteriormente não foram utilizados, mas em vários trechos desse fragmento você encontra a relação de causa e consequência. O autor do artigo está falando sobre a presença da tecnologia no nosso dia a dia e como ela facilita a nossa vida e trabalho. Em contrapartida, acabamos trabalhando mais e tendo menos momentos de lazer. Assim, podemos apontar como origem do problema a presença intensa da tecnologia, por meio dos celulares, computadores e notebooks, sempre em nossas mãos. Isso é a causa, é o motivo. E como consequência ou efeito disso, o que acontece? Perdemos a privacidade, trabalhamos mais e nos divertimos menos. Então, vocês perceberam que aí há uma causa e que gerou várias consequências. A causa é a tecnologia que gera consequências em nossas vidas. Vamos lá, uma possibilidade de demonstrar isso em 2 orações seria: perdemos a privacidade, porque colocamos informações de toda a nossa vida no celular. Olha só a primeira oração, perdemos a privacidade. É a causa ou se trata da consequência? Porque colocamos informações de toda a nossa vida no celular? Então, observem que perder a privacidade é a consequência de a gente colocar todas as informações da nossa vida no celular. E isso aí é a causa de a gente perder a privacidade. Olha a segunda oração, a segunda frase. Como estamos com o celular sempre nas mãos, acabamos trabalhando mais. Olha só a primeira oração. Como estamos com o celular sempre nas mãos. Isso aí é a causa. E o fato de estarmos sempre com o celular nas mãos gera uma consequência. Qual é? Que acabamos trabalhando mais. Em um artigo de opinião ou outro texto opinativo, apresentar argumentos de causa e consequência ajuda a explicar a origem dos problemas, mostrar os efeitos deles e convencer o leitor a tomar ou não determinadas atitudes, mudar de ideias ou de comportamentos. O efeito de causa e consequência, gente, é tão importante no texto argumentativo. O artigo de opinião é um texto argumentativo. E quando você coloca a causa de um problema e as consequências que isso gera, isso também se trata de uma estratégia argumentativa. É um tipo de argumento que você está tentando convencer o outro da sua ideia, daquilo que está sendo colocado no texto. Vamos lá. Para a gente exercitar sobre causa e consequência no artigo de opinião, vamos fazer uma questão sobre isso? Acompanhem. A gente vai ler um trecho do artigo Redes Sociais ou Asociais, a fim de identificar as relações de causa e consequência. Vamos lá. Redes sociais ou asociais? A internet mudou significativamente a maneira como nos comunicamos e percebemos o mundo. Graças a ela, temos acesso a toda a informação à distância de apenas um clique. A distância não existe mais e a comunicação é instantânea. Comumente, são relatadas histórias em que a internet, nomeadamente as redes sociais, tem um papel meritório na promoção do reencontro de pessoas, bem como na aproximação de outras que, por imposição geográfica, se encontram distantes.
Todavia, registra-se uma diminuição acentuada do contato social, cara a cara, levando as pessoas a deixar de praticar competências sociais, como a empatia, o contato visual e a leitura emocional do outro. De fato, é mais fácil investir na imagem que projetamos virtualmente de nós do que a nossa verdadeira imagem. Investir mais em relações virtuais, acessíveis e práticas do que nas reais, que implicam ir ao encontro do outro. De forma paradoxal, nunca estivemos tão ligados entre nós. As redes sociais são a prova viva disso, e nunca nos sentimos tão sozinhos e com tanta necessidade de falar e comunicar. Mas por que é que isto acontecerá? De acordo com o que estudamos, vamos indicar em relação às orações apresentadas quais indicam a causa e quais indicam a consequência. Então, observem nas próximas frases que, dentro dessas frases, nós vamos ter a causa, o motivo, a razão, e esse motivo vai gerar uma consequência, ou seja, um efeito daquela causa. Vamos lá para a letra A e observem qual é a causa e qual é a consequência. Temos acesso a toda a informação à distância de apenas um clique e registra-se uma diminuição acentuada do contato social cara a cara, levando as pessoas a deixar de praticar competências sociais como a empatia, o contato visual e a leitura emocional do outro. Nessa frase, onde encontramos aí a causa, o motivo, a razão que gera uma consequência, um efeito? Observem, gente, na segunda linha. Né? Na primeira linha, o acesso às informações com apenas um clique, né? O avanço da internet é a causa e a diminuição do contato face a face é a consequência, é o efeito do avanço da internet. As pessoas têm diminuído o seu contato cara a cara por conta da tecnologia. Então, nessa frase, nós temos causa e temos consequência. Vamos para a letra B. A falta de tempo e as frustrações do dia a dia podem justificar a permanência cada vez maior das pessoas nas redes sociais. Qual é a causa e qual é a consequência nessa frase? Vamos lá. A falta de tempo e frustrações são a causa, é o motivo. E o que gerou? Qual é a consequência? Passar mais tempo nas redes sociais é a consequência. Então, segundo o texto, falta de tempo e frustrações é um motivo que gera o quê? Que gera qual efeito? Mais tempo nas redes sociais. Gerou essa consequência. Vamos à letra C. Correlação entre o uso das redes sociais e a probabilidade de desenvolver depressão, baixa estima e isolamento. Olha só a resposta. O uso das redes sociais é a causa e possibilidade de desenvolver depressão, baixa autoestima e isolamento é a consequência. Então, usar as redes sociais é a causa que vai gerar essas consequências. Espero que vocês tenham entendido as relações de causa e consequência no artigo de opinião, como é importante para construir uma boa argumentação no texto. Encerramos por aqui. Para você rever essa aula, acesse o portal EduquiAcre. Obrigada!